Vocês sabiam que o dente também envelhece? Ele também pode envelhecer precocemente? Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Alzerino Mendes, que é mestre em prótese e reabilitação dental, não é isso, doutor Alzerino? Exatamente, Cariel, agradeço também esse convite, tá? Acho que é muito importante a gente estar abordando sobre esse assunto, que é o que? A síndrome do envelhecimento precoce bucal, que a gente chama, abreviando, CEP-B. O que é essa CEP-B? Hoje a gente está diante de uma população que não tem mais cárie, a cárie está controlada pela escovação, pelos hábitos, mas ela também o quê? Nós estamos com um problema que é o quê? Pessoas com 25 anos, 30 anos, com a boca de 50 anos. E às vezes a pessoa com 40, 50 anos, com a boca de 70 anos. Esse envelhecimento precoce não é esperado, visto que, diferente do passado, que a gente tinha aquele paciente que perdia os dentes, ficava com a dentadura, hoje nós temos dentes para ficar a vida toda com eles, mas que eles têm que ter um certo cuidado para que eles permaneçam na boca durante seus 80, 90 anos. Então, com a síndrome de envelhecimento precoce, eles estão se acabando prematuramente. E o que é que causa essa perda? O estilo de vida. Aí, o estilo de vida saudável, às vezes, pode ser exatamente o que está levando ao desgaste desnecessário, atrição, microfraturas e perda desses dentes até. Nesse ponto aí, a gente vai criar polêmica, viu, doutor Alzerino? Porque as pessoas devem dizer, mas eu tenho um estilo de vida saudável, eu como direitinho, eu corro, eu treino. O que está acontecendo para desgastar os meus dentes? Eu acho que ele não pode também criticar assim o seu estilo de vida saudável. A gente tem que ponderar esse equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Quando a gente pega aqueles pacientes de alta performance, aqueles que fazem crossfit ou aqueles treinadores de triatlo, um esforço muito grande para alcançar vários quilômetros de corrida, você tem um sofrimento. Esse sofrimento, às vezes, a custa de trincar, apertar os dentes, ou aqueles géis de carboidrato hipercalóricos, cafeína em excesso. Tudo isso está levando o quê? Um excesso de acidez e causando erosões dos seus dentes e um desgaste prematuro daquele dente. Mas se isso for visto também como já diagnosticado desde cedo, nós podemos fazer algumas medidas para prevenir esses problemas. É importante também consultar o gastro, né? Porque se você tem algum problema de refluxo, gastrite, enfim, que fica realmente essa acidez, que fica voltando, e isso acaba desgastando o que é o natural do dente, né? Correto. Isso é muito importante você falar que é uma doença multifatorial. Multifatorial. A gente tem que trabalhar o quê? Com um gastro, com um médico do sono, porque às vezes você dormir mal, o bruxismo noturno pode também levar a problemas de atrição, a questão da ansiedade. Então é uma doença multifatorial. A gente vai ter que trabalhar junto com outros colegas da saúde para evitar esses problemas. Mas às vezes quem vai diagnosticar primeiro vai ser talvez o dentista. A gente estava conversando aqui nos bastidores, doutor Alzerino, e você falou que a gente não pode passar o dia inteiro apertando os dentes, porque tem gente que tanto aperta o dente à noite, como também aperta o dente durante o dia, no momento de estresse, né? Ali está fazendo alguma coisa e está apertando os dentes, e aí isso também está desgastando o dente, né? Exatamente. Nós temos o bruxismo de vigília, que é aquele que acontece durante o dia, e o bruxismo noturno. Muitas vezes você não está percebendo que você está encostando os dentes durante o dia e só aquele contato dos dentes também já está levando o quê? Uma carga desgaste desnecessária ao seu dente. Aquilo ali pode levar a pequenas fissuras que vão levar, às vezes, a erosão dentária, também causada pela acidez, e isso aí vai causando todo um problema. Então, se você fica já alerta a desencostar esses dentes, desencosta os dentes, já está prevenindo também algum problema também em relação ao seu envelhecimento precoce dos seus dentes. É importante se analisar, né, doutor Alzerino? Perceber se você está realmente durante o dia apertando esses dentes ou não. Principalmente as pessoas que têm enxaqueca, né, que estão sempre com essa sensação de maxilar dolorido. É importante dar ficar de olho nisso. E muito interessante você pensar nessa questão do autoexame. Quando você começa aquela sensibilidade, a sensibilidade ao quente, ao calor, dores na articulação, nós também preparamos para nossos pacientes as placas miorrelaxantes para que o paciente use durante a noite. Tudo isso também vem a proteger os dentes contra esses desgastes, contra essas forças excessivas. Então, para isso é interessante também o paciente ter a ciência desse problema, por isso que é importante esse tipo de entrevista, para estar levando para a população que se examinem, se observem para que
a doença seja o quê? Prevenida o quanto antes. Porque nesse momento que a gente se autoanalisa e percebe que algo não está indo bem, está com muita dor de cabeça, tem gente que faz abuso de analgésico, acaba virando uma enxaqueca crônica e no fundo o que tinha era um bruxismo. E esse bruxismo está fazendo o dente desgastar. Então a gente não está aqui para condenar quem é atleta, não. A gente está aqui para realmente fazer com que você se observe, que você analise, que de repente você está tendo essa dor de cabeça em excesso, ou seus dentes estão quebrando muito fácil. Então, procurar realmente um dentista, não é isso? Correto, porque a gente sabe que com o envelhecimento os dentes vão se desgastar, mas um desgaste natural, é o esperado. Mas quando isso acontece prematuramente, com o síndrome do envelhecimento precoce, a gente vai precisar, talvez, às vezes, numa idade mais avançada, fazer o que a gente chama de reabilitação, que é cobrir todos os dentes com aquelas laminadas de porcelana ou coroas de porcelana que levam a um custo muito elevado. Para que você tenha cuidado para não passar por isso, é bom você começar o quê? Desde cedo, Prevenção, suas visitas, né? Suas prevenções, para que não tenha problema em relação a isso aí. Em relação às dores, o uso da placa hoje é praticamente talvez de 5% da população já está usando placa para dormir. Para dormir. E durante o dia também tem alguma solução? Nós temos placas para dormir e a placa para esporte. É muito comum, às vezes, a gente pensar só naqueles mordedores de lutadores de boxe. Mas nós hoje indicamos também aqueles protetores para aqueles lutadores também para os praticantes de esporte de alto impacto, como o crossfit, a própria musculação. Eu costumo lembrar aquela situação daquela menina que tem 1,60 m, mas ela faz um leg press de 120 kg. Acho que fazer um leg press de 120 kg sem trincar os dentes é muito difícil. Isso também pode levar até mesmo a fratura daquele dente e aquele dente ser submetido a precisar fazer um implante. A gente hoje já está com o paciente no consultório, com 30 anos acontecendo isso. Dente sem cárie, a paciente quebrou o dente no meio e teve que fazer um implante pela força que ela fazia, praticante de musculação muito pesada muito mesmo. Intenso, muito né? intenso. Perdeu o dente. Perdeu o dente, teve que botar o implante. E aí, doutor Alzerino, eu sei que uma outra coisa que também é muito falado, as pessoas hoje estão muito fácil botando facetas, botando esses artifícios para ficar com um sorriso mais bonito. Tudo bem, isso é algo estético, mas isso também prejudica o dente, assim, o dente natural? Eu acho que isso tem que ser ponderado como vai ser feito esse trabalho. Hoje os trabalhos feitos em reabilitação são minimamente invasivos, com pequenos desgastes, então ele recupera mesmo aquele dente que foi destruído pela idade, pelo tempo, ele vai recuperar aquela forma, o contorno, a cor, a naturalidade, e muitas vezes esse desgaste sendo minimamente invasivo, não vai ser necessário fazer um canal ou coisa parecida, mas também não indica para pessoas tão jovens fazer isso aí. Não é normal que uma pessoa, às vezes, com 20 e poucos anos, esteja laminando seus dentes todos porque acha bonito. Eu acho que isso vai ser um processo irreversível, que depois daquelas facetas, ela vai precisar, depois de um tempo, talvez 7 anos, 10 anos, 12 anos, trocar por outras facetas e assim vai seguindo. Isso pode ser que no futuro ela tenha um problema mais sério, porque ela fez as facetas ou as coroas muito cedo. Então é importante analisar a técnica, é importante ir no profissional que seja realmente, que tenha certificados, que estude, né? Hoje a maioria dos dentistas já são doutor, já são médicos, né? Justamente para que vocês possam acompanhar a tecnologia, não é isso, doutor Alzerino? Exatamente, eu acho que o principal detalhe aqui nessa conversa é ter o quê? O cuidado de ir sempre ao dentista como prevenção. Você diagnosticando cedo, você vai estar prevenindo problemas para o futuro e assim cuidando. E em relação a tipos de tratamentos que podem ser feitos, são tratamentos desde aquelas dessensibilizações, pequenas restaurações na região cervical, onde aparecem as erosões, ou enxertos de conjuntivo para cobrir a raiz, que são expostas pelo movimento excessivo, força demais na escova, ou o apertamento dental excessivo, ou mesmo, em casos mais graves, como eu falei, a questão da reabilitação. Até a questão se você usa mais força para escovar os dentes, ou se a cerda é um pouco mais dura, ela também pode prejudicar o dente? Correto. Hoje em dia a gente até prescreve sempre que escovas bem macias. Mas a gente deixa claro para o paciente que a escovação tem que levar pelo menos 2 minutos. Muitos pacientes às vezes preferem escovas mais duras, achando que ela vai ter um efeito melhor. Eu sinto uma higienização melhor com a escova mais dura. Mas isso não é verdade. O que acontece é que você escova muito rápido, em poucos segundos. E se você consegue uma escovação durante 2 minutos, você vai sentir com certeza sua boca limpa, ela com aquela lisura do seu esmalte.
e a boca saudável. Esse é o segredo. E também as pastas também, que a gente pode também citar, que as pastas para dentes clareados, elas na verdade elas são removedoras de mancha, mas elas não são clareadoras e elas são muito abrasivas. Podem também ser um efeito, um dos causadores do envelhecimento precoce. As pastas são muito abrasivas. Foi bom você ter lembrado. Né? Qual a parte ideal, vamos dizer assim? O que é que eu tenho que procurar? Quando eu vou procurar um creme dental, o que é que eu tenho que encontrar lá na caixa? As pastas, ela tem na composição dela um RDA, que é a quantidade de abrasivo que ela tem. Se você pega uma pasta, você bota no dedo e passa assim no dedo, se ela tem grãozinhos, aquela pasta é muito abrasiva. Normalmente essas pastas são as pastas clareadoras, que são muito abrasivas. Enquanto você evita essas pastas, usa aquelas pastas mesmo, aquelas brancas, para que tenha um polimento melhor do dente e as escovas macias também. E escovar com calma, e 2 minutinhos. Com calma, movimentos circulares, sem muita força. Hoje a gente prescreve também escovas elétricas que eu digo que elas acabam ensinando um pouco a escovação para quem não tem a técnica correta, que elas avisam quando você está fazendo força demais, ela fica vermelha, a força dela ela fica verde. E isso é interessante também para quem está com esses sintomas já de envelhecimento precoce nos seus dentes, os dentes muito desgastados porque faz muita força. A gente passa uma escova elétrica que ela vai saber a força que tem que fazer com aquela escova para que não danifique seu dente. É isso aí, muito obrigada, tá, doutor Alzerino? Seja sempre muito bem-vindo, sempre traga novidades. Esse assunto foi muito interessante, viu? Obrigada, até a próxima. Obrigado também.